Existem três tipos de limites tectônicos, tá? Nós temos aí os limites que são convergentes. Então, quando o limite é convergente, as placas estão se chocando, se encontrando, as placas tectônicas se chocam. Existe o limite divergente, quando essas placas tectônicas elas estão se afastando, e existe os limites transformantes ou transcorrentes, quando essas placas elas estão deslizando lateralmente uma a outra. Então, dentro desse recorte, quando você tem as placas deslizando uma a outra, você gera um cisalhamento, um recorte na superfície da crosta terrestre. Quando você tem essas placas se afastando no movimento divergente, geralmente você está gerando um Rift Valley ou você vai estar gerando uma cordilheira meso-oceânica. Todo mundo já teve aquela aula de geografia onde você viu que o contorno do continente americano, na região do Brasil, se encaixa quase como um quebra-cabeça no contorno do continente africano. E aí, quando você vai fazer estudos de fósseis, de plantas, de animais, etc., além dos estudos geológicos, né, da formação rochosa da região, você comprova que em algum momento da história, Brasil e África já tiveram um único território, tá certo? Entre eles, entre a movimentação da placa sul-americana e da placa africana, uma movimentação divergente, você vai ter um afastamento dessa placa. O que vai existir no meio? Primeiro, o que a gente hoje conhece como Oceano Atlântico, mas e lá no fundo do oceano, onde esse movimento de afastamento continua? Lá no fundo do oceano, onde esse movimento de afastamento continua, você vai gerando a cordilheira meso-oceânica. Por quê? Porque o assoalho oceânico ele fica tão fininho, tão frágil nesse movimento, que a lava, né, a erupção vulcânica, o extravasamento de magma, ele vai acontecendo. Então o magma extravasa. Toda aquela massa de água ao redor do magma faz com que ele se resfrie rapidamente. Só que daqui a pouco mais magma extravasa. Então isso vai formando literalmente uma cordilheira montanhosa no fundo do oceano. Quando você tem o limite que é convergente, você gera um choque de placas. Essas placas estão se chocando, batendo uma na outra. O que acontece como consequência desse choque? Você gera os dobramentos modernos, você gera as cordilheiras montanhosas. Por que o Himalaia está num crescente? Por que a altura do Monte Everest continua variando? Porque esse movimento ainda acontece. Então você tem o choque entre placas, a placa mais velha, mais pesada, que apresenta concentração maior de metais mais densos, ela vai mergulhar em direção ao magma, num processo chamado de subducção. Quando ela mergulha em direção ao magma, ela está passando pelo ciclo das rochas, a renovação da rocha, porque ela tem contato com o magma e ela vai se liquefazer para daqui a pouco extravasar em outro lugar e se solidificar de novo. E a placa que é mais fina, mais jovem, ela vai se dobrando, ela vai soerguendo. A placa que mergulha está subduzindo, a placa mais fina está soerguendo. Quando ela soergue, ela vai enrugar, ela vai alterar a superfície da crosta terrestre, formando o quê? Uma cordilheira de montanhas. Então, onde está localizado o Monte Everest? Na cordilheira do Himalaia, ou, para alguns aqui, Himalaila, em homenagem à nossa amiga Laila,